Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do VAD Concursos. Hoje iremos dar continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal do Ceará. Beleza? Hoje iremos trabalhar a disciplina de Direito Penal, discorrendo aí sobre os crimes contra a pessoa. Iremos trabalhar do artigo 121 ao 154 aí em questões, beleza? Iremos trabalhar aí 10 questões a respeito dos crimes contra a pessoa. Então, se você já bateu a teoria, já leu sobre esse assunto, é hora agora de nós praticarmos, exercitar e colocar em prática tudo aquilo ali que você já estudou, beleza? Lembrando aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like, deixa aquele comentário positivo. Coloca aí nos comentários quantas questões vocês acertaram o gabarito de vocês e qualquer dúvida pode colocar aí que a gente vai sanando a dúvida de vocês, beleza? Lembrando que quem ainda não adquiriu o nosso Vadimeco para a Polícia Penal do Ceará, certo? Temos aqui o nosso Vadimeco, está disponível no link da descrição, vocês podem clicar aí, está no preço simbólico, vale muito a pena. Quem vem acompanhando o VAD Concurso que está adquirindo nossos materiais, só feedback positivo, beleza? O material está excelente, todas as leis compiladas, atualizadas, diversas súmulas, mnemônicos, espaço para anotação, de bônus aí vocês vão receber o edital verticalizado, beleza? Lembrando que quem adquirir esse material agora já vai ter acesso ao pós-edital sem custo, certo? Saindo o edital, você já tem adquirido o material, é só mandar mensagem para a gente já vai enviar novamente o material para vocês sem custo algum, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, iniciar nossas questões. Então vamos lá, pessoal. Questão número 1, questão da IDECAN, questão bem recente aqui da soldada da PM Ceará 2023. Vamos trabalhar aí nossa primeira questão. Ela diz o seguinte, ó: no campo da criminologia, ao estudarmos o crime como fenômeno isolado, em especial o delito de homicídio, o que importa de fato é a causa motivadora da prática do delito. Tomando por base tal premissa, assinala a alternativa que não represente uma das qualificadoras do crime de homicídio. Então, pessoal, a questão ela aqui pede apenas qual das alternativas abaixo não se enquadra aí como qualificadoras do crime de homicídio, certo? Lembrando que as qualificadoras do crime de homicídio estão lá no nosso artigo 121 do Código Penal, parágrafo 2º. Vocês lá vão ter acesso a todos os itens aí que qualificam o crime de homicídio, beleza? Então, nós temos aqui, ó, como letra A, motivo fútil, B, dissimulação, C, domínio de violenta emoção, D, assegurar a ocultação de outro crime e E, assegurar a vantagem de outro crime, certo? Então, qual das alternativas aí não se enquadra como qualificadora do crime de homicídio? Pessoal, nossa alternativa aqui correta é a letra C, ó, domínio de violenta emoção. Ela não se enquadra como qualificadora de homicídio, muito pelo contrário, ela está tipificada lá nos casos de diminuição de pena, certo? Lá no nosso artigo 121 também, parágrafo 1º, lá vocês vão poder encontrar os casos de diminuição de pena, sendo um deles aí o de domínio de violência e emoção, certo? Então, ela vai dizer lá que se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, beleza? Parágrafo 1º aí do nosso artigo 121. Todas essas outras alternativas, ó, motivo fútil, dissimulação, assegurar a ocultação do crime ou assegurar a vantagem de outro crime, são todas aqui qualificadoras, tipificadas lá no artigo 121, parágrafo 2º do crime de homicídio, beleza? Então, fechando a primeira questão, gabarito letra C, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 2, ó. Carlos, tomado por um ciúme doentio, motivador de constantes brigas com Débora, sua esposa, decidiu que a mataria. Certo dia, ao chegar em casa, viu que uma pessoa dormia no sofá e, julgando tratar-se de Débora, contra ela disparou, causando-lhe a morte. Ao aproximar-se do corpo, constatou que matara a própria filha, a quem muito amava. Nesse caso, à luz das disposições trazidas pelo Código Penal, é correto afirmar que... Então vamos lá, situação hipotética onde Carlos queria matar a sua esposa, mas aí acabou matando sua própria filha, certo? Achando aí que seria a sua esposa, beleza? Então vamos ver nossas alternativas. Letra A vem trazendo o seguinte, ó. Carlos deverá ser responsabilizado por homicídio culposo. B, Carlos praticou o crime de homicídio culposo, mas o juiz poderá deixar de lhe aplicar a pena. C, Carlos responderá por feminicídio, como se tivesse situação de violência doméstica, matado a própria mulher. E D, Carlos é isento de pena, incidido na hipótese de excludente de ilicitude. Então, conforme aí nossa situação hipotética, qual das alternativas aí se encaixa com a questão aí descrita? Pessoal, o gabarito da nossa questão número 2, ó, letra C, certo? Nessa situação aqui, Carlos responderá por feminicídio,
certo? Como se tivesse em situação de violência doméstica matado a própria mulher, certo? Lembrem que o desejo dele era matar sua própria mulher, acabou matando sua filha, mas por engano, por erro, certo? Ele vai correr aí no erro sobre pessoa, certo? E o erro aqui quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, ou seja, a sua esposa, certo? Então ele vai responder, no caso, por feminicídio, em situações de violência doméstica, matando sua própria mulher, certo? Mesmo que ele tenha matado a sua filha, beleza? Então ele agiu aqui sobre erros sobre a pessoa, certo? Então ele vai responder sim pelo crime de feminicídio. Gabarito nossa questão número 2, letra C, beleza? Então vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 3, ó. No caso de diminuição de pena no crime de homicídio, podemos afirmar que... Então, pessoal, vamos assinalar aquela alternativa que esteja conforme os casos de diminuição de pena no crime de homicídio. A letra A traz o seguinte, ó. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou sobre o domínio de emoção, logo em seguida a provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Pessoal, temos aqui a ausência de alguns itens necessários para que essa alternativa esteja correta, certo? Primeiro aqui é o seguinte, ó. Se o agente ele comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Então aqui nós temos aqui, ó, social ou moral. Seguimos, ó, ou sob o domínio de violenta emoção, e não apenas sobre o domínio de emoção, mas sim de violenta emoção. Certo? Logo em seguida o quê? Logo em seguida a injusta provocação da vítima, e não apenas em seguida a provocação da vítima. Essa provocação, ela tem que ser, ó, injusta. Certo? Aí o juiz sim pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, certo? Então, seguimos aí a alternativa letra A, não é a nossa alternativa correta. A B, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, correto, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, ó, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Perfeito, certo? Gabarito aqui nossa questão número 3, ó, letra B, perfeito aqui, letra de lei, Ctrl C, Ctrl V, certo? Então, nosso gabarito da questão número 3 aí, a letra B, certo? Seguimos aí letra C, ó. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de forte emoção, certo? Aqui é violenta emoção, certo? Logo em seguida, injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 2/3, certo? Então, lembrando que o correto é de violenta emoção, e também aqui o final da alternativa está errada, pois não é 2/3, e sim 1/3. Ó. O juiz ele vai poder reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Beleza? E por fim a letra D vai trazer o seguinte, ó. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou sobre a influência de violenta emoção negativa aqui, certo? Não é influência, certo? Não é influência. E também aqui, ó, vem dizer que logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a metade. Também aqui não é metade, sim a 1/3, beleza? Então, a alternativa correta da nossa questão número 3, letra B. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 4. Ó. Paulo auxiliou Maria a praticar o aborto no final da gestação, sendo que por circunstâncias alheias à vontade deles, a gravidez resultou em nascimento com vida. Maria, então, sob influência do estado puerperal, acabou matando a própria filha, logo após o parto. Nesse caso, é possível afirmar que... Então, vamos ver nossas alternativas. Letra A. Paulo não responderá pelo crime de infanticídio. B. Paulo cometeu o crime de feminicídio na condição de partícipe. C. Maria e Paulo são coautores do crime de aborto, estando sujeitos à mesma pena, bem como Maria responderá ainda pelo crime de infanticídio. D. Maria e Paulo agiram em concurso de pessoas no crime de infanticídio. E E. Paulo não responderá penalmente, já que a tentativa de aborto foi absolvida pelo crime de infanticídio. Senhores, então, qual das alternativas aí condiz com o contexto em questão? Pessoal, gabarito aqui de nossa questão número 4, ó, letra A. Paulo não responderá, certo? Não responderá pelo crime de infanticídio, certo? Lembrando aí que o crime de infanticídio está tipificado lá no nosso artigo 123 do Código Penal, onde diz matar sob a influência de estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo
após, certo? Então, lembrando que quem matou aqui o próprio filho foi Maria, a mãe aí da filha, certo? E Paulo não agiu nessa atitude aí posterior à tentativa deles do aborto, certo? Então, aí com efeito a gente observa que Paulo, ele não responderá pelo crime de infanticídio, certo? Vemos aí que ele auxiliou apenas lá na prática do aborto, sendo que o fato posterior decorreu de conduta exclusivamente da mãe sobre o estado puerperal, certo? Então, a atitude aí de matar a própria filha foi a ação aí exclusivamente da mãe. Paulo não tem nada a ver com essa segunda ação, certo? Então, nesse caso, Paulo não responderá pelo crime aí de infanticídio, beleza? Então, Gabriel, nossa questão número 4, letra A. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 5, ó. As lesões corporais descritas nos incisos do parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal, prevendo pena de reclusão de 1 a 5 anos em razão dos resultados: incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente do membro, sentido ou função ou aceleração do parto, são consideradas lesões corporais de natureza. Vamos lá, letra A, leve, B, média, C, grave, D, gravíssima e E, levíssima, certo? Então, chamamos frente aqui uma lesão, certo? Que causam, vamos lá, ó, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração do parto, certo? Então, quais dos tipos de lesões aqui se enquadram nesses resultados aqui, nessas consequências? Então, temos aí a leve, a média, grave, gravíssima e levíssima. Pessoal, o gabarito aqui, nossa questão número 5, será a letra C, certo? Que nós estamos frente a um caso de lesão corporal de natureza grave, certo? Sendo aqui as consequências dela: a incapacidade para ocupação por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração do parto, certo? Qual mnemônica que vocês vão gravar para não esquecer dos tipos de lesão corporal grave? É o conhecido aí, ó, PIDA. P-I-D-A, certo? O PIDA, que é o perigo de vida, certo? Incapacidade para ocupação habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função e a aceleração do parto, beleza? Para vocês não confundir aqui com as lesões corporais de natureza gravíssima, vocês vão lembrar aí do mnemônico, ó, PEIDA, certo? P-E-I-D-A, certo? Que vai ser a perda ou inutilização do membro, sentido ou função, enfermidade incurável, incapacidade permanente para o trabalho, deformidade permanente e o aborto, certo? Então, aqui nós estamos com o mnemônico das lesões corporais de natureza grave e aqui nós estamos com o mnemônico das lesões corporais de natureza gravíssima, beleza? Então, para que vocês não confundam aí, certo? Então, Gabriel, nossa questão número 5, aí letra C, estamos falando de uma lesão corporal de natureza grave, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 6. Ó. O condutor do veículo que dolosamente atropela uma pessoa, objetivando causar-lhes lesões corporais, será responsabilizado por: letra A, pelo crime de lesão corporal do Código Penal, B, pelo crime de homicídio do Código Penal, C, pelo crime de lesão corporal culposa do Código de Trânsito, D, pelo crime de homicídio culposo do Código de Trânsito e E, pelo crime de expor perigo à vida ou à saúde de outrem. Então, aqui dois pontos importantes que a questão traz, que é o primeiro, qual o código que irá ser usado na aplicação da penalidade e qual, o segundo ponto aqui, qual a penalidade aplicada, certo? A gente consegue aqui, só pelo contexto da questão, já descartar algumas alternativas. Vamos lá, o condutor do veículo que dolosamente, então, ele teve o dolo, atropela uma pessoa objetivando causar lesões corporais. Então, vamos lá. Nossa letra B aqui, ele diz aqui, ó, pelo crime de homicídio. Então, nós já podemos descartar, certo? Que ele queria aqui causar o quê? Lesão corporal, certo? Letra C, pelo crime de lesão corporal culposa do Código de Trânsito Brasileiro. Então, a gente já pode excluir aqui o culposo, pois o agente aqui teve o dolo de atropelar uma pessoa, certo? Então, aqui letra D, ó, pelo crime de homicídio também não vai ser. E aqui pelo crime de expor perigo à vida ou à saúde de outro também não, certo? Então, explicando aqui quanto ao código que nós também deveríamos usar, certo? Caso você não conseguisse fazer aqui por essa tipo de exclusão que eu fiz, será aqui o Código Penal, certo? Ele responderá aqui de acordo com o Código Penal. Lembrando que o Código de Trânsito você vai responder pelos crimes lá culposos, certo? Então, falou em
o crime doloso, você responder pelo Código Penal. Fosse lá crime culposo, ele responderia pelo Código de Trânsito, certo? Então aqui nós estamos frente a um crime de lesão corporal aplicado aí pelo Código Penal, certo? Então, gabarito nossa questão número 6, ó, letra A. Então, você pode tanto excluir aqui pelo crime em si, que ele praticou, pelo dolo ou culpa, e também, por fim, você vai ver aí qual o código que vai ser aplicado, certo? Então, no caso concreto aqui, será o Código Penal, respondendo aí pelo crime de lesão corporal. Beleza? Então, gabarito nossa questão número 6, letra A. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 7, ó. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que estar contaminado, é conduta que consiste no crime de: letra A, perigo para a vida ou a saúde de outrem; B, perigo de contágio venéreo; C, atentado violento ao pudor; e D, lesão corporal gravíssima. Então, pessoal, qual das alternativas abaixo enquadra aí com o disposto na questão, certo? Então, vamos lá, pessoal. Gabarito nossa questão número 7, ó, letra B, ok? Letra B é o que nos traz aí nosso artigo 130 lá do Código Penal, que é exatamente o que traz aqui o exposto em questão, que é expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado, certo? Detenção aí de 3 meses a 1 ano ou multa, certo? Então, lembrando aqui, artigo 130, perigo de contágio venéreo. Beleza? Então, gabarito nossa questão número 7, letra B. Questão aí bem simples. Você aí deve apenas aí saber qual era o fundamento aí do crime aí, das alternativas que a questão trouxe. Beleza? Então, vocês vão encontrar lá no artigo 130, que é o perigo de contágio venéreo. Letra B, gabarito nossa questão número 7. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 8, ó. Jéssica, 19 anos, mãe solo de Brian, 2 anos, após colocar o filho para dormir e certificando-se de que a criança estava em sono profundo, sai de casa deixando o menor sozinho para ir a uma festa. Infelizmente, enquanto Jéssica estava fora de casa, a residência pega fogo e Brian morre carbonizado. Nessa hipótese, as alternativas que correspondem à responsabilidade penal de Jéssica. Então vamos lá, pessoal, conforme o contexto em questão, qual o crime aí, qual a responsabilidade penal aí de Jéssica? Letra A, homicídio praticado com dolo eventual; B, abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte; C, homicídio culposo; D, omissão de socorro; e E, infanticídio. Pessoal, a situação hipotética aqui, Jéssica responderá, certo, pelo abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte, certo? É o que nos traz aí o artigo 133, lá o parágrafo 2º, certo? Então, lembrando que o abandono de incapaz é o quê? Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer outro motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, certo? Então, vai ser qualificado aí no caso que resultou a morte, lá no parágrafo 2º, artigo 133. Então, gabarito nossa questão número 8, ó, letra B, ela vai responder pelo abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte, beleza? Então, gabarito nossa questão número 8, letra B. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 9, ó. Ana, ex-mulher de Marcos, passou a residir na companhia de Pedro, seu novo companheiro. Enlouquecido de ciúmes, Marcos espalhou pela vizinhança que o atual parceiro de Ana estuprara seu filho, apresentando fotografias em que a criança apresentava vermelhidão nas coxas e nádegas, embora soubesse que se tratava de reação alérgica e, portanto, da falsidade das graves acusações que fazia. A conduta de Marcos caracteriza, vamos lá, letra A, difamação; B, calúnia; C, constrangimento ilegal; e D, importunação ofensiva ao pudor. Então vamos lá, pessoal, qual dessas alternativas aqui se enquadra na situação aí de Marcos, certo? Lembrando que ele acusou aí falsamente Pedro, o atual esposo de sua ex-mulher, onde ele diz aí que estuprara seu filho, mas ele sabia que a vermelhidão nas coxas e nádegas era a apresentação aí de uma reação alérgica, certo? Mas mesmo assim, ele espalhou aí falsamente essa notícia, certo? Imputando aí um crime a Pedro. Então, qual das alternativas ele vai responder? Difamação, calúnia, constrangimento ilegal ou importunação ofensiva ao pudor. Pessoal, no caso concreto aqui, ele responderá aqui, ó, por calúnia, certo? Letra B aqui,
calúnia. Lembrando aqui que a calúnia está tipificada lá no artigo 138 do Código Penal, onde ela diz que caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, ou seja, o fato definido aqui como crime seria o estupro, certo? Então ele imputou alguém falsamente, fato definido como crime, certo? Ele sabia que isso aí era uma notícia falsa. Ele inventou aí no caso, né, para prejudicar o marido aí de sua ex-esposa, beleza? Então ele vai responder aí por calúnia, certo? Aí imputando falsamente fato definido como crime, certo? Então gabarito nossa questão número 9, ó, letra B, beleza? Então vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá, finalizando nossa bateria de questões, vamos resolver nossa 10ª questão, finalizando aí nossa bateria de questões para a Polícia Penal do Ceará. Lembrando que estamos trabalhando aqui sempre questões da Banca IDECAN, banca esta já escolhida para o concurso da PP Ceará, beleza? Então vamos aqui finalizar. Você aí deixa aquele like, deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, deixa o gabarito, qualquer dúvida pode deixar aí que nós vamos sanando as dúvidas de vocês. Então nossa uma questão diz o seguinte, ó: para vingar a perda de uma aposta de jogo, Marcos começou a espalhar pela cidade de Campo Grande que o vultuoso patrimônio do policial Jeová era decorrente de um recebimento de propinas nas licitações realizadas pelo batalhão da PM, mesmo sabendo que ele era casado com a médica mais rica do Mato Grosso do Sul. Nesse caso, é possível afirmar que Marcos praticou em tese o crime de letra A, injúria, B, calúnia, C, difamação, D, denunciação caluniosa e E, perjuro. Pessoal, acho que alguém aqui dessa banca não gosta desse Marcos, né? Na outra aí ele era o corno lá que queria prejudicar o marido da ex-mulher, já aqui ele por vingança da perda de uma aposta quer prejudicar o policial, né? Então aí, pessoal, qual das alternativas aí, a atitude de Marcos aí vai incorrer? Injúria, calúnia, difamação, denunciação caluniosa ou perjúrio? É um gabarito da nossa questão número 10, ó, calúnia, certo? Então ele está caluniando aqui o policial. Lembrando que a calúnia ela consiste numa atividade de atribuir falsamente a alguém a prática de um fato definido como crime, que é o caso aqui concreto da questão, certo? Então ele saiu aí atribuindo falsamente, certo? Por vingança da perda de aposta, um crime ao policial, beleza? Então ele responderá aí pelo crime de calúnia, certo? Definido lá no nosso artigo 138 do nosso Código Penal, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Beleza? Então, gabarito da nossa última questão, letra B, calúnia. Finalizando aqui nossas 10 questões de direito penal. Beleza? Então, agradeço a todos vocês que chegaram até aqui, resolver todas as questões, desejo sucesso e até a próxima aula.